Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Membro de igreja ou discípulo de Cristo? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4, 21. Você pode aceitar ou não o que dizemos aqui, mas se prestar atenção e for sincero consigo mesmo, saberá que é verdade. O adventista diz que é na igreja adventista o lugar onde se deve adorar. O presbiteriano diz que é na presbiteriana, o católico na católica e assim por diante. Mas o que diz Jesus quando indagado quanto a onde se deveria adorar? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredite-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 19 a 24. Posso ficar bravo, posso arrumar desculpas, mas o fato é que Jesus foi claro. A mulher, como todo crente de hoje, quer saber em que denominação se deve adorar, qual a igreja verdadeira, e usa a desculpa de todos. Nossos pais adoraram neste monte, ou seja, meu pai foi católico, minha mãe foi católica, eu vou morrer católico. Ou vou morrer assembleiano, ou adventista, etc, etc, etc. Jesus era judeu, mas não era um crente que defendia uma nação ou uma denominação. Defendia a verdade. Então a mulher continua: nossos pais adoraram neste monte, nesta igreja. E vocês, judeus, adventistas, batistas, luteranos, etc, etc. Ou o povo que deveria conhecer a verdade, os chamados judeus espirituais modernos, vocês dizem que é em Jerusalém, na igreja que diz ter a verdade, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredite-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mulher é igual à igreja. Membros das igrejas, por favor, me acreditem, diz Jesus, porque parece impossível que isto ocorreria um dia, mas acreditem, diz Jesus, que a hora vem, futuro, portanto, que nem neste monte, nem na igreja católica, e nem nas igrejas que adoram imagens, samaritanos, nem em Jerusalém, igrejas de hoje que conhecem ou deveriam conhecer a verdade, como os adventistas, os batistas, os luteranos, os protestantes. Vós adorais o que não sabeis. Adoram imagens e adoram a Trindade, um mistério que vocês não sabem. Nós, os judeus, o verdadeiro povo de Deus, os cristãos de verdade espirituais, como Jesus, adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Os judeus adoram ao Pai e não a uma Trindade. Erraram, é verdade, ao rejeitar o Messias, mas no tocante à adoração suprema ao Deus único, eles sempre souberam a verdade. Mas a hora vem, e agora é. Agora, neste tempo, em que as igrejas estão se unindo, adorando uma Trindade, unidas no ecumenismo, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito, com o coração realmente voltado a Ele, com humildade para aprender. Verdade, pelo que está escrito na palavra de Deus, pois ela é a verdade, e não pelo que foi formulado em concílios católicos, já que a Trindade foi criada em concílios meramente humanos. Espírito e verdade.
Não em uma denominação, não em uma placa ou um nome de igreja, mas onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, disse Jesus, ali eu me farei presente. O que faz uma igreja não é uma placa, não é um nome, não é uma logomarca, não é um local. Algumas ou muitas verdades com poucos ou muitos erros. É a presença de Cristo e apenas isso que constitui uma igreja. Membro de Cristo, discípulo de Cristo e não membro de uma instituição. A realidade de hoje é a do passado, pois nada de novo debaixo do sol. Disse Jesus dos pastores e mestres da época que faziam membros de igreja e não discípulos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. Prosélitos, membros que não discutem, não pensam, não questionam, que aceitam os ensinos da igreja e não comparam com a Bíblia a ver se é verdade. 2 vezes mais filhos do inferno que os próprios pastores. Isto não é uma brincadeira. Em tempo, não estamos julgando. É sua e minha alma que estão em jogo. Seja um discípulo. Ensine o que Cristo ensinou e não o que sua igreja ensina, pois no tocante à adoração, certamente a sua igreja, se crê na Trindade, está errada. E não é a mesma coisa. Se fosse, Cristo não diria o que disse sobre a adoração. O que falamos aqui testificará no céu contra mim, se estou mentindo, e contra ti, se rejeitares, deixando de buscar a verdade. Pensem nisso, amados e amadas de Deus.